Gente, estamos chegando aqui. Pera aí. Eu preciso de um videomaker. Ó, já começou a gravação. A querida já está ali. Fala, Jean Henrique! Yeah. Eu te vi no Léo Dias. Viu? E aí? E aí? Tudo bom? Tudo, e você? Estacionou? Estacionei. A minha vaga. Tava esperando? Tava me esperando, gente. Bom, Bem ali. chegamos nesse episódio de podcast. Isso vai ser um pouco diferente. Convidei a Denise, minha irmã, para participar. Nós crescemos aqui no berço da Rodon Aquino. Crescemos aqui, moramos no Diplomata de 1990 a 2007, 17 anos. Só que a Denise foi antes, porque a Denise casou em 2005. 2005, Então a Denise saiu antes. Mas eu acho que faz parte deste mundo que Foi ficou 90, lá atrás. 89, 90? Acho que 90, eu tinha 2 anos. Eu tinha... Mas eu acho que faz parte desse mundo que ficou pra trás. Passou. Você acha que o mundo ficou chato? Não, eu acho que muita coisa mudou, né? Eu acho que a gente tem o passado muito forte, mas o passado também não dá para ser residência, ele é referência nossa, né? Mas muita coisa se modificou. Eu acho que a gente veio de uma época que Campo Grande era muito provinciano ainda, né? Ainda é, né? Você Ainda imagina é. aquela época. Pensa aquela época que a gente achava que a gente era Dom Aquino aqui, Aham. né? Que a gente descia para casa da avó. Você acha que mudou pra melhor ou pra pior? Ai, não sei, eu acho que depende do ponto de vista. Eu acho que hoje a gente vive algo que muita gente já não tá da nossa época lá de trás, né? Você fala que já foi embora. Já foi embora, já partiu, já morreu. E hoje a gente vive, né? Mas tem muita coisa que se modificou. Hoje o mundo ele tá muito mais crítico. Eu acho que a gente vivia de uma forma muito mais simples. Não sei Sim. se só em função Mas por da causa de rede tecnologia. social? Não sei se é só em função disso, você acha? Não, eu acho que não tinha uma preocupação. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Dar Coca-Cola para uma criança. Dar sorvete Mas para porque uma também criança. não tinha tanta informação. Tudo bem, mas assim, você pega uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, você dá uma Coca-Cola, hoje é um crime. É um crime. Por exemplo, a gente viajava. Como que você botava 5, 6 crianças no banco de trás? Colocava colchonete na carroceria da caminhonete. E tava tudo bem. É. Sempre esteve tudo bem, ou os pais eram irresponsáveis? Você acha que... Não, eu não acho que eram irresponsáveis, eu acho que era uma outra época, era um outro tempo. Por exemplo, hoje os carros são muito mais potentes do que naquela época. Hoje a gente tem muito mais informação do que na nossa época. Mas hoje eu acho que a gente é muito contaminado por essas informações e às vezes a gente não filtra. E aí Sim. vira aquilo que é excessivo. Então nada pode. Nada pode. E na verdade a gente vai entrar em contato com muita coisa no decorrer da vida e a gente tem que aprender a filtrar. Ver o que dá e o que não dá. Talvez nesse aspecto mais chato. Chato. Porque ao mesmo tempo que é colocado que a gente pode tudo, que cada um pode ser aquilo que bem entende, na verdade não é bem dessa forma, né? Sim, a gente não pode nada. Tá sendo tudo vedado, tudo censurado o tempo inteiro. Censurado. Muita coisa censurada, mas assim, eu não sei, eu vejo 2 polos assim. Qual é outro polo? Por um lado é tudo muito censurado, por outro é tudo muito frouxo. Porque tá todo mundo sem direção. Pode tudo. Não tem objetivo, é tudo muito rápido. Você não acha? Eu acho, mas você tá falando de empoderamento, dessas pautas identitárias. Ai, não vem dessa... com polêmica, Mas pelo amor de Deus. Sem polêmica. Mas é disso que você tá falando? Não, de que... eu falo assim, por exemplo, eu vou pegar as famílias, certo? Na nossa época, a gente vem de 2 famílias... Muito tradicionais. Muito tradicionais. E já vamos entrar em mim, né? Já vamos entrar na Vamos. gente, que a gente tá num assunto, mas vamos entrar em nós. Eu acho que a gente vem... Quem somos nós, né, neste lugar, assim, de tempo? Como você vê as famílias? Aqui? Muito tradicionais. E eu não tô falando tradicional de dinheiro, nem de status na sociedade. Eu tô falando de tradicional de comportamento mesmo. De conservadoras. De educar. Você acha? Hoje as famílias? Não, a nossa. A nossa foi extremamente conservadora. Extremamente, né? Eu acho que a gente vem de 2 famílias tradicionais. Eu acho que, então, Campo Grande antigamente tinha muito isso, né? Era família tal. E as nossas 2 famílias, tanto de pai como de mãe, são daqui. Aham. Então a gente acaba conhecendo muita gente daqui, né? Daquela época que eu falo que era mais provinciana. Mas eu acho que a gente cresceu num meio muito conservador. O vô
Os dois, né? Mas assim, mais o vô Firmino era quase um coronelismo, assim, Ó, no o vô sentido Firmino, de... deixa eu só contextualizar para quem tá assistindo, tá? O nosso avô Firmino, ele vem do agro, ele vem foi um grande pecuarista, mas ele era muito duro, ele era muito rígido. Foi um homem muito forte. Ele foi um homem muito forte, ele foi um homem que aumentou muito o patrimônio dele em vida. Sim. Né? Ele é um homem que começa a vida com uma fazenda, né? Deixa 3 fazendas para os filhos, mas assim, trabalhou muito a vida inteira, mas era muito duro. Muito, né? A família, ajudou os sobrinhos, muito a família, os mas ele era cunhados, muito duro e muito rígido. Né? Você sabe que o vô, quando a gente era menor, a gente ia pra fazenda, não sei se você lembra disso, que você é mais novo, mas depois do almoço, que ele ia cestear, você lembra? Galinha não... Não, o cachorro tinha que ser preso, não podia ter... Eles prendiam o cachorro, não tinha latido. Não podia ter latido, porque o vô se irritava com aquilo. Então, assim, todo mundo temia o vô, mas sentia ele era uma muita figura segurança. Forte. Exato. Mas era uma figura... Mas, assim, muito forte. Muito conservadora. Conservadora. Por exemplo, algum momento existiu espaço para falar de sexo em algum lugar? Nunca. Nunca. Não existia o assunto sexo. Mas era uma época que existia, mas não era falado, né? Não era falado. Seja traição, seja pulada de cerca, não era dito. Conta a sua história da Luana Piovani. Ah, da Capricho. A gente morava aqui. E aí naquela época a gente assinava a revista. E o auge, eu estava ali na minha pré-adolescência, 11 anos naquela época, brincava, mas também queria assinar Capricho. E aí eu pedi para assinar Capricho, minha mãe assinava. E aí um dia chegou um exemplar, que era capa, assim, eu lembro escrito em laranja, Capricho. E era a Luana Piovani e vinha com uma amostra de uma camisinha. Falava sobre preservativo, sobre camisinha. E foi o caos lá em casa, virou o caos, eu fiquei de castigo, né? Porque a gente brincava lá embaixo do prédio, né? Porque era um absurdo aquilo ali, né? E mal sabia a mãe, que a gente não sabia o que era, mas veio um exemplar. Mas brigou com você? Nossa. Ficou de castigo? Fiquei de castigo. Eu adorava descer no prédio para brincar, um mês sem descer no prédio. Né? Então, assim, aí hoje a gente vê, assim, e eu acho que até hoje a gente fala, enquanto mãe, assim, de ter umas incoerências que você não vê de onde vem. Não, mas eu acho que o problema dessa coisa de sexo que a gente tá agora é o excesso. De novo, é o excesso. Eu acho que é a banalização. Porque se a gente for pensar, tudo que é muito proibido e tudo que é muito liberado, se torna um problema, porque eles estão na mesma proporção. Entendeu? É tudo muito, né? Então eu acho que é muito complicado. E naquela época não falava sobre isso, né, Neto? Não. Imagina, a mãe... Eu casei super nova. Denise casou com 23 anos. Eu ia fazer 24, né? E a mãe nunca conversou comigo sobre sexualidade. Nunca. E nunca mas levou no ginecologista? A mãe, eu acho que ela... então era uma coisa velada, né? Te levou. Falou, exato. Tipo, minha filha, olha, você menstruou, vamos no ginecologista? Tipo isso. Mas ela, assim, eu acho que pra ela, a mãe tinha muito, eles usavam muito a palavra pudor, antigamente, né? E eu acho que a mãe tinha um pudor muito, na verdade ela tinha muita dificuldade, né, com a sexualidade. Então, para ela também era difícil falar para mim. Entendeu? Então, e eu, filha mais velha, ela não sabia nada disso também, né? Acaba aprendendo tudo com a gente. Então, e hoje é tudo muito escancarado. Então você pega aí TikTok, porque a sexualidade não é só o sexo, o ato do sexo. Sexualidade é tudo, é corpo, é insinuação, é palavra, é aquilo que não é dito. E hoje a gente vê sim uma banalização com relação a isso. Midiática, né? Midiática. Hoje tudo é midiático, né? Tudo, tudo. E tá, bom, indo para a mídia, o que te assusta na minha exposição? Eu fico tensa. Eu fico muito tensa, porque na verdade, eu acho que você tem uma capacidade de cisão muito boa. Cisão. Então, por exemplo, quando vem ataque, você ignora aquilo e você continua a sua vida. Eu já fico muito tensa. Eu lembro que, eu não me lembro bem como começou essa coisa do Firmino, porque pra mim você vai ser o neto. E eu lembro quando você foi num programa, acho que foi no Pânico. E aquela excitação toda, o Neto vai pro Pânico, o Neto vai pro Pânico. E no dia eu não consegui assistir. Eu não consegui, não porque eu não conseguia de horário. Eu fiquei muito tensa, porque assim, é um programa que acompanhou a nossa juventude. Sim, a gente as paniquetes, sabia, a Sabrina ali, e a gente sabia assim, que é um programa extremamente inteligente,
e ao mesmo tempo muito polêmico. Sarcástico em alguns momentos, né? Polêmico. Então, assim, eu fiquei muito tensa. Eu lembro até que a Marília me mandou uma mensagem e me disse... Marília é uma amiga, uma grande amiga minha lá de trás. É. Né, assim, que me acompanhou a vida inteira. E ela me mandou, ela falou, Turca, você tá conseguindo assistir? Eu falei, não quero saber. E aí depois que a gente viu a repercussão, tudo, porque eu fico muito apreensiva, né? Porque assim, ele é isso aqui, né? Eu falo que o Neto, ele tem um lado muito ingênuo em alguns momentos, então isso me preocupa, porque esse lado dele debochado, desse lado de gargalhada, de falar bobeira, né? É isso, sempre foi assim. A questão agora é que está canalizado aí pro Firmino, pro cortado do Firmino. Assim, porque assim, eu acho que eu exacerbo, né? Eu pego esse lado e eu coloco ali como se eu fosse só aquilo, mas até porque eu não vou trazer fragilidade, ingenuidade, angústia. Não. Eu não trago nada disso pros vídeos. Mas é que você não é personagem, é isso que eu quero dizer. Mas, assim, você é aquilo ali, autêntico. Mas assim, obviamente, né, gente, ninguém dá gargalhada 24 horas por dia. Não. Né? Então as pessoas me encontram na rua e falam, ai, solta a gargalhada. E assim, você fala assim, ai, chama a Alexa. Tipo, eu não tenho Alexa, gente. Aquilo ali é uma grande brincadeira, eu não tenho nem Alexa em casa, entendeu? Então... E assim, você sempre foi polêmico, né? Sempre. Desde pequenininho, tentava ali chamar a atenção de todo mundo, os encontros. O dia que você estava mais ansioso, meu Deus do céu, você lembra? Você não deixava ninguém falar. Tipo que é nos vídeos hoje, né? Então eu acho que hoje está muito bem canalizado para isso. Mas eu fico... Eu não sei se é porque eu sou mais velha, será? Que eu tenho esse sentimento, que às vezes essa figura maternal. Que eu acho que às vezes eu ligo, eu puxo sua orelha, eu falo, Neto, vai com calma, Neto, você não acha que você está muito polêmico? Eu faço isso às vezes. A Denise fala que ela consegue sentir o meu humor pelos vídeos. E ontem te incomodou, assim, o Léo Dias, né? Eu fiquei extremamente incomodada. Você ficou, né? Não com ele. Né? Com o programa em si, eu achei com um ataque. Com um ataque. E foi um nível que, assim, que eu não tô habituado nos vídeos, né? Porque assim, na verdade, eu acho que foi uma coisa muito, não sei, eu senti como algo muito agressivo, me deu mal-estar, né? Como eu te falei, você me mandou o link que eu não tinha assistido e eu dei uma acelerada ouvindo no carro ali e aquilo ali me pegou. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Então, eu acho que às vezes, não sei, a minha tendência eu acho que vai ser te proteger. Né? Porque a gente sabe que você está aí em ascensão, as pessoas falam do Firmino. Eu brinco que eu deixei de ser a irmã do Neto para ser a irmã do Firmino. Né? Bom, e o que mudou em ser minha irmã? Na rotina, na rua, em abordagem, em rede social? Neto, eu acho que as pessoas te tratam de uma forma diferente. Eu acho que é como se... eu tivesse mais autoridade? Total. Vamos lembrar que a gente está num lugar super conservador, né, gente? Que eu lembro que aquela vez que o Lula mandou muito bem na eleição de 2022, foi uma das piores aprovações dele. 22? Não, 2002. 2002. Né? Então, assim, é um estado que, assim, o PT já governou e tal, mas não tem vez. Não tem vez. Então, eu acho que tem muito desse lugar, assim, as pessoas aqui se sentem representadas pela minha voz também. E assim, eu acho que você fala muita coisa daquilo que querem ouvir, né? É como se você permitisse que as pessoas saíssem por exemplo, eu acho que tem uma coisa, talvez venha do conservadorismo, né? Que todo mundo vai repetindo o que todo mundo fala, sem muitas vezes poder usar da capacidade do pensar. E eu acho que quando você critica, quando você aponta algumas coisas, quando você ajuda as pessoas a pensar, isso dá um alívio danado, porque você amplia, você dá a possibilidade. Né? E que eu acho muito legal, por exemplo, quando você pega vídeos seus, que você se ataca. Se ataca no sentido de você se criticar, de você debochar, brincar com você mesmo. Eu acho que isso é você mostrar aquilo que é permitido. Entendeu? Que as pessoas vão pensar, e talvez isso que tenha me incomodado nessa entrevista, nesse negócio do Léo Dias, porque as pessoas vão pensar diferente. E ok. O duro... É que a mulher cruzou uma linha ali, né? Era um nível de agressividade além da conta. E eu vou te dizer que se tivesse... Sorte que estava no online. Juro que eu pensei isso, sorte que estava no online. Porque eu acho que chegou num ponto que se tivesse no presencial, eu não sei.
Eu senti como um ataque violento, assim. Não sei você, como você sentiu, né? Não, Denise, eu não percebi na hora. Aquela mulher me atacou, eu murchei. E aí tava outro menino, entrevistou. Aí veio, olá, tudo bem? Veio aquela outra menina, me atacou de novo, aquela outra menina trans. E aí a produção falou que eu e ela não nos falávamos. Foi a hora que eu saí pra voltar. Depois, gente, eu nunca soube que eu não falava com aquela menina. Nunca soube. Se a menina assim, não gosta de mim, se a menina... Eu até falei nos stories depois, eu falei, olha, chamava Apolline a menina. Eu falei, se eu te ofendi com alguma coisa, você me desculpe, enfim. Mas eu nunca soube que eu tivesse qualquer tipo de questão de desentendimento, de nada com aquela menina. E aí depois eu voltei, mas assim, ali realmente não é aquela moça, a Janaína, né, ela é muito agressiva, assim, não existe diálogo ali. É a opinião dela e o resto é crime. Eu acho que assim, a gente pensa diferente, né? Mesmo, vamos pegar aí essa coisa hoje polarizada de política, as pessoas vão pensar diferente. A questão é como é que eu vou lidar com as diferenças. Porque se eu não escuto aquilo que é diferente, se eu acho que nada me atende, é péssimo isso. Porque daí eu já sei tudo, não preciso aprender nada com você. E na verdade não é, a gente pensa diferente, então a gente vai trocar. Isso é relação. Isso é a gente poder se relacionar, entendeu? Sim. Então, assim, voltando para a coisa do o que hoje, né, sendo irmã do Firmino, é engraçado que às vezes eu chego nos lugares, eu vejo um ou outro me olhando assim, daí eles se perguntam, você é irmã do Firmino, né? Por mais que algumas pessoas aí acharam que eu era sua mãe, socorro, né, Neto? Não. Socorro. Hoje eu ando, eu sou muito desligado, não tava olhando pro chão, hoje eu ando olhando. Porque mas senão é que você é tímido, né? Eu fico com fama de antipático, gente. Você é tímido. Eu fico com muita fama de antipático. Bom, você tem esse lado aparecido, mas você é tímido. Vamos falar de algumas polêmicas, então. Senhor, vai com calma. Tá, o estigma do herdeiro que foi colocado a nós desde pequeno, você acha que ele conforta ou ele angustia? Eu acho que os dois. Em que ponto eu que acho conforta? Que por um lado dá uma tranquilidade no sentido da gente ter um respaldo, um suporte. Tipo, as coisas podem dar errado. As coisas podem dar errado e talvez isso nos dê mais mobilidade, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que angustia porque a herança pressupõe que você perdeu algo. Sim, é a culpa. É a culpa. Né? Então, assim, para você ter algo de uma herança, é porque alguém tem que morrer. E eu acho que essa sensação é muito ruim. E se a gente for pensar, a herança é a continuidade. Nesse ponto eu acho que eu advogo em causa própria, assim. Essa coisa da direita, da propriedade privada. Nós crescemos odiando sem terra. Vocês sempre falam assim pra mim, que momento que você virou de direita? Eu não tive essa virada de chave. Eu não tive essa virada de chave. Pelo contrário, o meu pai, na minha adolescência, ficou muito amigo do governador que era do PT, que é um primo dele muito distante. E eu, assim, pra implicar ali, na época eu não entendia nada de política, mas pra implicar eu era contra. É que você era em franca adolescência. Em franca adolescência, pra implicar eu era contra, mas nem ali, né? Nós crescemos odiando o movimento sem terra e a gente foi criado pra odiar. Gente, eu sou neto de um coronel e não é coronel de exército, não. É tipo... Eu não sei se odiar é a palavra, mas é aquela coisa assim, de achar totalmente errado, né? Totalmente errado, porque é a ideia da propriedade privada, é a ideia da família, é a ideia de trabalhar, receber um salário. De se apropriar de algo e que não é seu. A ideia de ser contra imposto. Exato. Então, vocês sempre falam assim pra mim, quando você virou de direita? Gente, este é o contexto no qual eu cresci. Não teve essa virada de chave. Eu não lembro exatamente quem falava na família, mas tipo assim, que se o PT entrasse, né, iam pegar a fazenda e iam dividir inteira a fazenda. Exatamente. Então, a cabeça da criança é muito concreta. Então, a gente possivelmente imaginava, né? Eu imaginava, pelo menos, né? A gente dividindo tudo com um monte de gente, convivendo aquilo com estranho. Tivemos aí nesse período, teve fazenda de parentes próximos, né? Que foi invadida. Ô, gente, aquelas coisas que vocês viram na novela Pantanal, nós vivemos aquilo. De chegar de avião. De chegar de avião. Nossa, você lembra do aviãozinho do vô? O vô tinha um avião, cara. O vô tinha um avião, eu lembro que tinha 4 lugares. A gente ia de avião. E você chegava lá, não tinha recurso, tá, gente? Era 13 horas de carro de Campo Grande. Não tinha luz elétrica, não tinha luz elétrica, era gerador, não podia abrir geladeira, não tinha televisão. Não, era geladeira a gás, né? Mas assim, não podia ficar abrindo, então tinha que abrir uma vez e pegar tudo que você queria.
Então, assim, era assim, 1 hora de luz na hora do almoço, Não, e e assim, aí à até noite pra ali pra chegar- tomar banho, assistir o Jornal Nacional e a novela. Então, quando eu falo pra vocês da minha história com a Globo, nós só tínhamos energia elétrica na hora do Jornal Nacional hora e do da novela Jornal das Nacional. 9. Mas assim, eu acho que com relação a isso da Globo, eu não sei se é só a Globo, né? Eu acho que as emissoras, de um modo geral, elas passavam coisas para nós que eu não sei se naquela época a gente questionava. Ninguém questionava. Não, mas gente, mas Era eu me aquilo sinto ali. traído pela Globo. Quando o William Bonner vira pro Lula, naquela série de entrevistas dos presidenciáveis em 2022 e diz: você é um homem livre, cara, tipo, o mundo desmoronou ali. O mundo caiu ali. Eles batendo, aquela Renata, sei lá qual que era a jornalista. Não é Selinger, né? Se libera, mas eu não sei se é ela, se eu tô Ceribelli, confundindo. Não sei se eu tô confundindo. Cara, de virar pro Bolsonaro e falar, eu pago o teu salário. Tipo, um nível de agressividade, assim, desnecessário. Eu acho que esse seu lado politiqueiro, a gente vem de uma família política, né? Na verdade, família de origem, né, Neto? Então a gente cresceu com a política. Às vezes eu lembro, assim, que você era pequena, não sei se você vai lembrar, mas tinha os comícios. Naquela época podia trazer cantor, podia ter esses movimentos. Você lembra disso? Não, eu lembro de vir Zezé, de vir coisa, mas eu não lembro. Porque assim. Zezé não, querido, era Chitãozinho Chororó. Olha só, nós a tivemos gente lá um não sei tio. aonde. Nós tivemos um tio que foi governador, foi senador. Então, eu vivi essa coisa de fazer campanha, adesivar carro, Usava camiseta. comitê, santinho, camiseta. Era comício, naquela época podia ter comício. Então assim, eu não lembro de show. Show eu não lembro. Gente, eu lembro até hoje da música que eles cantaram, não vou saber o bairro, mas eu lembro da gente atrás no palco, assim, que eles cantavam aquela música. Eu tava no palco com o Chitãozinho Chororó. No fundo. Eu tava tipo no palco. Mas né, Cara, não vai ter nem eu foto. nunca soube Que eles disso. cantavam aquela música. E nós nascemos só pra cantar. E aí? Gente, era o Mas máximo peraí, aquilo ali. Mas peraí, nunca teve foto disso? Ai, não sei. Ninguém levou uma máquina. Ah, para, não teve Era uma no tia. fundo, assim, que a isso, gente cara? ficava. Então, assim, Nunca a soube, gente... eu nunca soube disso. A Denise tá inventando agora, cara. Neto, pergunta pro pai. Então a gente ia, tinha esses shows, porque na época podia trazer, era aquele, tipo, não é bottom, mas era adesivo, era camiseta, era régua, Não, era boné. isso eu lembro, batom, todas as cores. Então assim, mas a gente tá falando da política, né? Aham. Daí caiu nisso. Então eu acho que a gente cresceu com a política, uma coisa muito forte, mas você nunca foi politiqueiro. Eu acho que Não. você passou A a gente ser gostava do politiqueiro. rolo, da confusão, Aliás, você Sempre. sempre gostou da confusão, né? da briga. Do fogo no parquinho ali, né? E hoje, e hoje a gente vive isso, né, da política. Vive, exatamente. Bom, vamos seguir. Gente, você se chocou com isso? Eu me do choquei com comício. isso. Não, eu sabia que tinha comício. Mas eu não Nossa, lembro Neto, era do o tio Pedro máximo. trazer Chitãozinho Chororó. Possivelmente no início deles. Eu era criança, gente. Eu não lembro disso. No Bom, início deles. vamos falar do Neto, que defende o agro com unhas e dentes, né? Mas assim, viva o PIB, como que é commodities. Commodities. E aí, o que são commodities? mas tem pavor de ir pra fazenda, gente. Eu sou um menino da cidade. Esse dia do vídeo, porque esse dia foi o seguinte, depois que deu enchente do Rio Grande do Sul, veio um negócio que ia faltar arroz. Tá? Veio um papo que ia faltar arroz, porque o Rio Grande do Sul produz arroz. Aí eu fiz um vídeo, gente, falei assim, commodities, arroz, soja, milho, parará, commodities, já é sabido, vai faltar, e não, o governo tem que fazer alguma coisa. A Denise me ligou e falou... Neto, o que é commodity? Aí ele caga. Eu falei, Denise, eu aprendi por esse vídeo, querida, é milho, é arroz, é soja. Falei, viva o agro não é fascista. Porque assim, o Neto ele é capaz de ligar e perguntar, Denise, qual que é a diferença de um garrote para uma novilha? Né? Esse sou eu. É tipo isso, né? Mas pra irritar, às vezes eu ligo pro meu pai e falo, pai, qual que é a diferença de boi e vaca? Quer dizer, vamos ligar pra ele? Liga, vai. Vamos ver se ele vai atender. Será que ele vai Peraí, atender? Vamos ver se ele vai atender. Você vai ligar de vídeo normal? Não, vou ligar no Viva Voz, peraí. Oi, Neto. Tudo bem? É que eu vou almoçar lá no CLC. Se vocês vierem agora, eu tô... Não, a gente tá gravando. Pai, tem uma pergunta pra te fazer. Qual que é a diferença de boi e vaca? Porra, Neto. Passa a mão que você vai ver lá. Tá bom, então. Um beijo. Tchau.
Gente, ele é assim, ele irrita o pai o dia inteiro. É esse tipo de pergunta pro pai que ele faz o dia inteiro. Mas assim, desde pequeno, né, Neto? Aham. E eu acho que você veio de uma coisa assim, por exemplo, você tem o nome do vô, né? Aham. E, bom, você deve saber, a mãe, quando eu nasci, eu lembro da tia Cris contar que o pai chegou Tia na Cris é a maternidade. irmã do meu pai. Meu pai tem 3 irmãos. A tia Cris é uma das irmãs Isso, do meu é. pai. E eu lembro do pai chegar, da tia Cris contar que o pai chegou na maternidade e quando eu nasci, naquela época, não fazia nem ultrassom para ver se era menino ou menino, né? E aí o pai disse pra tia Cris, chegou lá, era uma menina, e o pai disse pra tia Cris, eu tô conseguindo disfarçar? Tipo assim, porque a expectativa dele era um guri, né? E aí, depois de mim, a mãe teve algumas tentativas de gestação, mas ela perdeu. Nem sei quantas, e assim, né? E aí, quando você veio e era um menino, na sua época já se fazia ultrassom, a gente tem o quê? 6 anos de Minha mãe diferença? fez ultrassom escondido e no aniversário dele deu ultrassom. Aí foi presente de aniversário dele. Gente, isso eu não sabia. Foi. Olha só. Foi presente de aniversário do pai, de 88. Foi o ano que eu nasci. Então você foi desejado. Então, e aí quando você veio e era um guri, até tá na minha casa isso, eu não sei se você sabe, mas na porta da maternidade tinha um arreio. Um arreio, um remo, piquititico. E uma rede de pesca. E uma rede de pesca. O arreio está lá em casa, o restante eu não sei onde está. Então, acho que você veio com muita expectativa, né? E aí o Firmino, né? Então, o Firmino Neto, era o Firmino Neto. E... como eu te falei, essa coisa, né? A gente vive essa coisa de coronelismo, né? Firmino pai, Firmino filho, Firmino neto. Que não deixa de ser uma herança. Que não deixa de ser uma É uma herança, herança, né? gente. Isso não tem nada a ver com dinheiro, isso é uma herança. Sim, sim. Né? Então, quando você vem, o pai era... Eu lembro assim, do pai comprar espingarda, você era bebê, né? Então, assim, era o Firmino Neto. Tanto que seu apelido da Paula, os 2 caçulas, era o Porre e a Ressaca, porque vocês causavam. A Paula ali. é uma prima que regula comigo, da mesma idade. Isso. Então, assim, desde pequeno, né, você não curtia muito tudo isso, assim. Você ia, a gente ia muito pra fazenda. Eu lembro do rolo, porque assim, gente, ir para a fazenda era um acontecimento. Vamos lá. A fazenda hoje está a mais ou menos 430 quilômetros de nós, tá? Hoje, com tudo asfaltado, com a tecnologia e os carros que nós temos, nós vamos em uma média de 4 a 5 horas. 5 horas, ok? Rebobina para os anos 90, você está falando aí de 12, 13 horas. Não, que não tinha asfalto, né? Que não tinha asfalto. Até, assim, era o início que tinha asfalto. Então, era um acontecimento, era muita gente. E eu acho que tem Era empregada, era prima, era tia. Porque a gente ia para ficar as férias. Então ia dezembro ali, voltava do Natal. Mas eu acho que tem um outro ponto também que eu andei pensando esses dias, que antigamente não tinha essa coisa de viagem. Agora você vai para Disney, para Orlando toda hora, para não sei o quê. Naquela época, a gente ia para fazenda. Então a gente esperava as férias de julho, que era o mês inteiro. Né, era julho inteiro para a gente poder ir para a fazenda. A gente esperava ansiosamente entrar nas férias de dezembro, porque a gente ficava, a gente passava Natal e Ano Novo era aqui mesmo, né? Mas assim, dezembro, janeiro e fevereiro era na fazenda, que as aulas voltavam 1º de março. Então a gente vivia, a gente se sentia dali, né? A raiz nossa era ali. Então assim, às vezes o vô ia de avião, ou a gente, né? Então a gente ia muito para lá. Então não tinha opção. Ia pra praia, eu lembro que eu vou... Não sei se você lembra disso, mas de vez em quando a gente ia pra Itapema. Tinha um chalé. Gente, eu sempre falo pra vocês da minha história com Santa Catarina. Era Fomos Itapema. muito pra Santa Catarina e pro Paraná. Minha mãe tem uma irmã que mora em Curitiba, que tem uma casa em Caiobá, Matinhos, ali no Paraná. Então a gente foi muito, conheço muito Curitiba e Caiobá, tá? A gente descia de carro pro litoral ali. E Santa Catarina, fomos pro Costão do Santinho, pra aquele Plaza Itapema. Não, e eram férias assim muito simples, mas deliciosas assim, porque a gente esperava. Então era primaiada, era um monte de gente. Mas isso que eu ia falar, o negócio da fazenda é o rolo, né? Então assim, a gente ia. Eu lembro que tinham, sei lá, 10 funcionários. Aquele tempo, naquela época,
as pessoas tinham muito filho, principalmente quem era mais humilde, né? Quem não tinha muito Mas naquela acesso. época era assim, tinha né? mais filho ainda. Então você chegava na fazenda, gente, tinham 20 crianças. Então assim, 20 crianças para brincar com você, A gente ia esperando brincar na você, vila, né? esperando você chegar e 20 crianças atrás de você o dia inteiro. Então assim, aquele rolo, aquela confusão, era muito gostoso aquilo. Agora, aí a gente vai para outro lugar, a fazenda, a lida, o campo, o homem do campo, o gado, a pecuária, isso nunca foi minha paixão. Eu ia porque ia de bando, a cavalo. Você sabe E era que eu muito lembro? divertido. Você adorava brincar no galinheiro. Você lembra disso? Eu matava galinha. Você matava? Eu disse que eu torcia o pescoço e trazia pra Cristina. cozinheira e falava, ó, Pra matei. Cris. E ela falava, menino, para de matar galinha. Era assim, eu torcia o pescoço da galinha. Eu falo, cara, vocês ficam aí falando pra mim do tipo, ai, que eu não sou politicamente correto. Querido, eu cresci no Pantanal quebrando o pescoço de galinha. Você quer que eu seja politicamente correto onde? Não, e naquela época, assim, era normal, né? Era comum, não era nem normal, era comum ter funcionário, quantidade de peão na fazenda, aquela coisa toda. E era uma delícia. Então, aquilo ali para nós fazia parte do nosso mundo, né? Eu lembro que dia de ir embora da fazenda, gente, era uma tristeza. Era uma tristeza, tinha despedida. As crianças escreviam carta À pra noite, gente. não sei se você lembra, a gente jogava queimada ali na garagem, Gente, você lembra? as crianças da fazenda escreviam carta pra gente quando a gente ia embora. E assim, quando a gente chegava lá, eles estavam com aula, tinha uma escolinha que era do município, né? Tinha o professor do município e algumas crianças do entorno, né, iam para essa escolinha. E eu lembro da gente chegar lá e ter a aula, a gente achava o máximo, aquelas carteiras que eram, tipo, ficavam 3. Era. Né? A gente achava o máximo. A avó participar. construiu uma escolinha lá. Santa Tinha Terezinha. tinha uma escolinha e aí a prefeitura mandava. Aí o que acontecia? Minha avó construiu uma escolinha lá, vinham as crianças da região. A prefeitura mandava a professora. A prefeitura mandava a professora. E morava na fazenda. Morava na fazenda, na casa do vô. E o vô ainda pagava salário para a professora, além do salário da prefeitura. Será? Eu acho que era da prefeitura. Não sei. Não pagava? Não Eu acho sei. que pagava. Bom, vamos seguir. Criança afeminada constrange adulto? Quem tá em volta se olha? E não, eu tenho essa impressão de não falar nada e a hora que entra no carro a gente fala e a gente conversa. Eu não sei se constrange ou se sai daquilo que é básico, eu vou colocar dessa forma. Né? Porque assim, as crianças, se a gente for pensar na questão da homossexualidade, ela não tem uma causa, uma única causa. Então, se você for ver estudos, são várias possibilidades. Tem a questão genética, hereditária, que nós temos na família, a gente sabe. A gente tem a questão emocional, tem social, tem por identificação. Então, assim, são N causas para isso. Agora, se constrange, eu acho que quebra aquilo que é esperado. Mas por que você me fez essa pergunta? Não, porque a gente estava falando do agro, né? Da quebra de expectativa, da fazenda, do legado. Mas assim, a criança, ela não tem noção disso, né? Porque ela nasce menino ou ela nasce menina, certo? Depende, né? Agora não nasce mais menino e menina, né? Tá, sem polêmica. Tá, agora vamos. Depende. Mas por exemplo, o que a gente estava falando agorinha. Então assim, por exemplo, quando eu fui nascer e era uma menina, você olha ali e você cria algumas expectativas com relação à menina, né? Você nasceu, nossa, é o menino, então vai ser o Firmino, né? Então cria expectativa com relação àquilo ali. E a criança, ela, se a gente for pensar, a sexualidade é uma coisa que nasce conosco. Então, por exemplo, quando a gente nasce, o prazer está em torno da boca, a zona erógena que a gente fala é a boca. Então a criança ela vai conhecer o mundo através da boca. Conforme eles vão crescendo um pouquinho, quando chega o período do desfraude, né? Algumas pessoas até falam do terrible two, porque é uma fase de muito controle. Então eles aprendem que controlar o xixi, controlar o cocô, eu consigo controlar o mundo. Então é aquela fase que a criança realmente ela vai confrontar mais os pais, porque ela tem esse sentimento de onipotência, certo? Então sempre existe o prazer, a sexualidade está presente desde o nascimento, porque tem zonas de prazer. Eu vou colocar dessa forma. Mas a criança, ela não tem noção disso, né? De que ela tem esse lado afeminado, como você diz, né? Né? A mãe falava muito, não sei se você lembra dessa palavra, trejeitos. Trejeitos. Né? Então, assim, o neto tem trejeitos.
né? Mas a criança, ela não tem essa noção. Ela vai ter algum jeito, talvez até pela própria identificação, da forma como ela se vê ali, mas ela ainda não vai ter essa definição da homossexualidade. Não vou entrar no mérito trans, não vou entrar em nada, a gente está focando, tá? Vamos tentar fazer uma coisa, uma linha de raciocínio mais tranquila aí para a gente poder pensar sobre isso. Então, assim, se constrange, talvez chame atenção nesse aspecto, porque a gente espera aquilo que é básico. Tudo que quebra padrão, seja a questão da sexualidade, seja a questão de qualquer outra coisa, vai chamar atenção para aquilo. Você não acha? Não, eu concordo, mas eu tenho a impressão que adulto se olha. Talvez alguns. Né? E assim, se a gente for pensar na homossexualidade, tem criança que desde muito cedo ela apresenta trejeitos, né? Vou repetir a mãe. Mas a criança, às vezes, desde muito cedo, ela vai apresentando isso. Outros, ali quando entra numa pré-adolescência, né, onde vai despertando, eles não conseguem se identificar, começam a se sentir muito diferentes, né, e aí exatamente. Eles vão, né, e aí é um conflito. Né? Exatamente. Bom, vamos continuar. Você não vai causar polêmica? Não, mas não... Você não discordou? Mas eu não discordei, mas gente, olha só, a Denise é psicanalista, a opinião dela enquanto isso é uma coisa muito técnica. O que ela trouxe agora pra mim é uma visão assim... Mas faz sentido pra você? Não, faz total sentido. Não tem, assim, existem estudos, tem N causas, mas assim... não tem como a gente colocar uma causa única, a questão da criança concorda, agora a questão do adulto eu acho que sim. Eu acho inerente um olhar pro outro com o casal quando estiver sozinho e falar do tipo, acho que o filho de fulano vai ser gay. Entendeu? Eu acho que tem isso aí. Mas eu acho que tudo que quebra padrão, as pessoas vão se olhar. É como a criança que faz birra. Né? Ou aquela criança que chega e causa numa casa, saindo de lá, pode ser que os adultos comentem. Agora o que a gente tem que pensar é que a criança, ela está em formação, ela está em desenvolvimento. E que com certeza, a criança se vê através do olhar inicialmente da mãe. Eu fui muito reprimido com isso aí, muito atacado a vida inteira. Sempre. Sempre, assim, eu nunca tive acolhimento. Acolhimento do sentido de... Mas nem da mãe? Não, nem... Gente, com 11 anos eu estava na terapia. Nem da mãe, eu passei a minha... Não, você foi anterior à terapia. Mas eu tive alta e voltei, né? Eu passei a minha adolescência inteira fazendo terapia, então eu não tive esse momento de acolhimento. Mas é engraçado, né? Você falando como se isso fosse um problema, algo a ser tratado, né? Né? Sem poder ver que é algo inicialmente aceito por você, né? E num segundo momento pela família. Porque como que a gente vai? Você vai reverter a questão da sexualidade? A sexualidade é sentida. Isso não é muito legal para falar. Escolhe. Isso é muito legal, assim, se alguém tiver filho homossexual, eu tenho muita gente que tem essa questão e luta para aceitar ou não curte muito. Isso que a Denise está falando é super legal, né? Porque assim, de por não exemplo, rejeitar. A gente não escolhe a opção. É uma opção, mas não é uma escolha. Você concorda? Eles usam o termo orientação, mas eu também não vejo muita diferença de orientação para opção. Então, que orientação foi feita para você? Porque assim, quando a criança nasce, não se deve criar expectativa, cada um tem a sua vida em cima dos filhos, né? Eu estou dizendo isso. É inevitável. É inevitável. Não tem como falar. É igual a gente pros pais também, a gente... Por exemplo, eu vou pegar você, não vou te analisar, tá? Mas, por exemplo, você recebe um legado do seu pai, mas que era do seu avô. Então, você é o Firmino Cortada, que tem um peso. O vô, como eu disse, foi um homem extremamente forte. Para o pai, o vô foi extremamente forte. E para nós também. Né? Então, assim, eu lembro que quando o vô adoeceu, que ele saiu da ativa, vou colocar dessa forma. Vamos lá, meu vô teve um derrame muito cedo. Ele teve, na verdade, ele infartou, e aí colocou ponte de safena e ele estava em recuperação. A avó entrou para visitá-lo na UTI lá e viu que ele estava tendo um derrame, um AVC, sei lá o que era. Então, assim, ele tinha 64, mais ou menos. Muito novo, e assim, ele nunca mais voltou como foi. Ele não ficou aquele derrame de pessoa que não levanta da cama. Tinha os movimentos, mas era uma pessoa muito esquecida, assim. Porque daí teve a sequela Ele já não volta forte, ele já volta outra pessoa. Ele volta mais debilitado, os filhos assumem ali, né? E eu acho que com isso o pai é o que mais sentiu. Porque era uma figura muito forte, né? Então o pai se identificava muito com o vô. Tanto que a gente pode falar da avó. Agora, você vai falar do vô, ele vai dizer, você não fala do meu pai.
né? Então, voltando para essa questão, então você vem com esse legado de seu Firmino. E qualquer um, quando frustra, Este legado. entre aspas, a nossa expectativa, que na verdade a gente nem tinha que ter expectativa, Mas a gente tem. né, você vai lutar contra isso. Exatamente. Então, se eu quero que meu filho seja médico, meu filho resolve fazer, sei lá, uma administração, eu vou me frustrar. O problema é meu filho vai fazer aquilo que ele acha que vai fazer bem para ele. Eu vou orientar. O que ele vai fazer com a vida dele É dele. é dele. Né? A gente se Concordo. dói, né? Então, assim, os pais vão estar sempre na retaguarda. Eu concordo. E é curioso porque, assim, eu lembro, assim, nem sei se eu posso falar isso, mas eu acho que tiveram vários períodos que a mãe tentava aproximar você do pai, né? Teve. Então, assim, o pai ia pra fazenda, a mãe tentava mandar você, né, para voltar ao ninho. Você lembra disso? Lembro. Era o termo, né? A gente acaba usando termos que a mãe usava e que ficam fortes para nós, né? E aí eu lembro quando você voltava, eles diziam assim, tá vendo como ele tá alminho, né? Porque possivelmente você convivia, né, com as pessoas ali e com o pai, e a mãe tenta, porque a mãe também era uma mulher muito forte. E ela tentava se convencer daquilo. E ela tentava se convencer daquilo. Eu lembro que você teve uma turma de amigos que eram muito legais, os meninos, era do Peru, assim. Da época do Avangar. Eu acho que foi, Os que daí meninos. foram pra fazenda. Foi da época da Nossa, Vanguard. e tinha um que adorava falar de mulher pelada. Gente, pro pai aquilo ali era, nossa. Pois é, eu tive uma época no ensino médio, uma turma de meninos que me acolheu muito. Porque, na verdade, eu era rejeitado pelo grupo dos meninos e como todo menino muito afeminado, assim, as meninas acolhiam. Aham. Na turma das meninas. E eu acho que ali teve, naquela turma de meninos, acolhiam. Gente, mas você tinha uns amigos meninos que sempre iam lá aqui em casa, né? Aham. E eram muito legais. Acho que eram mais ou menos 3. Eu não tive essa fase de más companhias, não. Não, nunca. Não tive. Nunca. Eu sou bonzinho, tá vendo? Não, você sempre foi de ter ali, de trazer muito pra casa, mas você tinha o seu grupo. Hoje que você abriu demais, né? Hoje você abriu demais. Mas assim, você sempre teve o seu grupo. Então tiveram as Watchbs, teve As o povo meninas. do Decolores. Do Decolores, quando né? era da igreja. Teve o povo do Avangar. Então assim, sempre tiveram grupos ali. E os nossos pais, né, curtiam muito aquilo. Primeiro por você estar enturmado, por eles verem todo esse movimento. Independente, Neto, de sexualidade, o que os pais querem? Que o filho esteja bem, que a gente sente os filhos. Né, que a gente sente muito os filhos. Então eu acho que quando tem a questão da homossexualidade, eu acho que mais difícil do que para a família é para você. Porque para você poder, primeiro, você admitir aquilo que você sente, você acolher aquilo que você sente e você sustentar aquilo que você sente, são passos longos, você pode me dizer isso. Sim, são períodos, né? São períodos, né, que eu acho que entra aí uma mescla, um monte de sentimentos, né, e que hoje, para o pai, por mais que ele seja aí meio conservador, meio não, total conservador, tradicional, mas eu não vejo que hoje é uma coisa que... Incomode, né? ele não... Acho que teve um período que ele negou. Mas, gente, eu também não sou uma pessoa militante, uma pessoa Não, chata. Não. Não sou essa pessoa também. E como você acha que o nunca. pai vê a internet? Eu acho que ele não entende. O Firmino Cortada, Ele não entende. ele não tem noção, né? Ele não tem noção Ele do não que tem é essas noção. pessoas. Ele não tem O noção. pai é mais do Face, né, Neto? Ele é do Facebook. Ele não Ele é o tio tem... que compartilha tudo. Gente. Tipo, outro dia me mandaram uma foto da Janjo, que ele escreveu na foto da Janjo, eu não posso nem repetir aqui, Não cara. pode repetir. Falei, que isso, cara? Você vai ser preso, tá louco? E aí, E sem pudor, como diria a que mãe, isso, né? sem pudor. Falei, tá louco? Eu liguei e falei, você tem problema? Aí, mas eu acho que ele não entende o que é. Ele não tem noção da dimensão. Então, assim, eu acho que ele não tem. Assim, em alguns momentos, ele fala, né? Nossa, você viu seu irmão? Então, ele vai lá para Porto Murtinho. Eu acho que as pessoas falam que é onde ele acaba Porto ficando. Murtinho é um município. A nossa fazenda fica nesse município, é um município de fronteira com o Paraguai. Pequenininha a E cidade. pequenininha a cidade, ele fica muito lá. Então, eu acho que daí ele tem essa noção, assim. Pela vaidade, né? Mas, Neto, ele sente um orgulho danado, entendeu? Ele sente. Esses dias ele foi num hospital aqui
E a médica, a médica plantonista, ele contando que quando pegou a ficha dele, perguntou, mas o que a senhora é do Firmino Cortado? Ele falou, sou pai. O atendimento dele mudou. Mudou na hora, vocês acreditam, Mudou na gente? hora. Então, assim, pra ele, eu acho que isso é muito reconfortante, assim. Eu acho que é que a gente sabe das dificuldades do pai, mas assim, eu acho que ver um filho voar é o que os pais querem, sem dúvida alguma. E a mãe, como veria? Gente, a mãe, eu não sei, a gente fala da mãe, eu penso naquela coisa. Você lembra da frase que a mãe sempre dizia? Dá um tapa na testa e diz que está sonhando. Mas, Mais assim, ou eu menos acho que é isso. difícil ver, a gente podia ir pro carro, né? Mas eu acho que é difícil ver porque a mãe não acompanhou o digital. Não. Então, assim, ela não chegou... Ela, assim, provavelmente tinha um e-mail que nem olhava. Na época da mãe, não tinha nem Tinha um WhatsApp. e-mail que não olhava, não tinha WhatsApp. Era mensagem. Não entrava no MSN, porque MSN era coisa de adolescente e adultos mais que era o mais Orkut na translados, época, assim. Eu lembro da minha mãe eventualmente ter feito uma conta do Orkut, mas nunca ter usado aquilo, tá? Então... Você pegou seu celular? Peguei, tá aqui no meu bolso. Mas nunca ter usado aquilo. Então eu acho que essa coisa de como a mãe veria é uma coisa muito... Porque é uma pessoa que ela fica no analógico. Ela não atravessa para o digital, ela fica em 2007. É isso que eu comecei falando. Eu acho que tem muita gente que hoje não está aqui com a gente, né? Muita gente. A gente começa falando sobre isso aqui no Guilmar e a gente termina falando sobre isso. Mas olha, a gente tem uma... Denise me mandou uma foto das férias de 98, que nós fomos para o Costão do Santinho, em Santa Catarina. Não foi 97 para 98. Nós fomos passar o Réveillon ali no Costão do Santinho, em Santa Catarina. Cara, e aí eu fui pegar a foto, eu falei, Denise, metade já morreu. Eu olhei a foto. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Eu olhei a foto e falei, Denise, metade da foto já morreu, a gente é sobrevivente. Porque a gente teve algumas perdas meio diretas, suscetíveis, como que é? Abruptas. Na sequência ali, né? Sequenciais ali, algumas perdas. Então, Que da assim, foto, estávamos ali em 12? 12. Eu acho que só ficaram 5. Que isso, E aí, assim, a gente rindo, mas rindo com respeito, tá, gente? Mas eu acho que essa é a vida em movimento. Essa é a vida em movimento. E que a gente não tem ideia. Né? A gente não tem ideia do tempo que vai passando, das pessoas. Né? Então, assim, a gente pode. E quando você vê esse lapso, né, gente, de. Bom, primeiro a gente está falando da mãe ali, de 2007 para 2025. E depois de 98 para 2025, que aí sim são 30. São o quê? Quase 30 anos? Já dá 30 anos? Dá. Credo, né? Então, assim, quando você vê o mundo muda completamente. Totalmente. É o que eu falei ontem, por exemplo, eu estava falando disso essa semana, que a gente teve a questão do Lula, essa questão da regulamentação das redes sociais. E eu virei e falei que isso, gente, eu cantei essa bola quando ele se elegeu ali em 2022. Que eu disse, o Brasil que este homem se despede em 2010, em comportamento de digital, de tecnologia, tá? A forma que as redes sociais se comportavam, assim, Orkut ali bombando ainda, Facebook querendo engatinhar, mas assim, era muito primitivo para o que a gente conhece hoje por rede social. Que as pessoas não tá? ficam sem, né? Então assim, muda. Então assim, eu acho que essa questão do STF, do Lula, da regulamentação, tem um pouco desse lugar, assim, dessa busca, desse lugar que não vai encontrar. E por mais que eventualmente, né, não sei como que vai ser a coisa da STF, a gente está gravando aqui, hoje é dia 7 de junho. Hoje é dia 7 de junho, não sei como vai ser decidido isso aí, mas a minha impressão é que eles buscam aquilo ali. E aquilo ali não tem como acontecer, a não ser que você vire mesmo um sistema fechado aqui, que você não possa emitir opinião sobre nada. Porque é simplesmente dizer, gente, eu quero aquele mundo que existiu em 2010. E não existe mais, não existe, gente. um tempo. Acontece alguma coisa, antes era Globo News, era não sei o quê. Agora a gente, eu sou jornalista, mas assim, eu faço um papel informativo nas redes, eu não sou jornalista. Mas eu faço um papel informativo nas redes. Então eu acho que quando eu pergunto para você o que a mãe acharia disso aí, eu acho que tem um pouco de um lugar que não existe e de uma pessoa que ficou no analógico. A gente pode conjecturar 1000 coisas, né? Mas assim, eu acho que é como aqui.
Então a gente volta no Belmar, eu estaciono o carro na frente do Diplomata, como eu fazia, mas é um tempo que não tem mais, tem dentro de nós. Tem dentro de nós. Mas é um tempo que a gente já não acompanha mais. Pois é, foi nesse apartamento que a minha mãe faleceu, né? E me incomoda, não sei se me incomoda passar na frente. E não é por isso. Mas assim, eu tenho a impressão de ser um fragmento da minha história que foi roubado de mim. Você tem essa impressão quando vem aqui? Eu não sinto que foi roubada, mas assim, eu lembro que no início era muito difícil de eu passar aqui na frente, né? E a avó morava aqui, nós morávamos no primeiro aqui, andar. Tem um e a buraco, avó no tem buraco. sexto. Nós morávamos no primeiro andar, a minha avó morava no sexto andar. Então, assim, nós continuamos vindo aqui para Sim. visitar os avós, né? Só que a gente não sobe mais no primeiro andar, que daí logo que minha mãe faleceu, E eu acho nós que por um vendemos bom o apartamento tempo, e nós saímos. e assim, pelo menos comigo aconteceu algumas vezes de eu chegar e eu apertar o primeiro, Primeiro. né? E na verdade tá indo na avó ali. Então eu acho que entra numa coisa do automático. Mas assim, hoje eu acho que não me incomoda, mas hoje a sensação de que a gente Mas talvez viveu... a melancolia de querer viver aquilo de novo, talvez essa sensação de história porque roubada. era muito assim. confortante para nós. Né? A gente viveu uma história que de repente foi interrompida de uma forma abrupta, agressiva, né? E aí a gente tenta voltar, porque a gente tenta reescrever. A gente tenta dar continuidade. E na verdade, como a gente vai dar continuidade? Entre nós. Entre nós. O que é dela que ficou para nós. Exatamente. Né? Então, assim, Legado, de legado, novo. uma herança. De novo, legado. Né? Uma herança nesse aspecto. Então, assim, o que ela diria hoje, a mãe tinha um lado muito conservador. Mas sem dúvida alguma ela seria a maior fã, né? Com certeza. Gente, a minha mãe seria tia do Zap, Ia ser bolsominha. aquela que compartilha a tudo. bolsominha. A bolsominha. Não, Bolsa sua. Ia ser bolsominha. Bom, vamos tomar sorvete? Vamos. A gente vai no McDonald's agora tomar sorvete de caramelo que a gente tomava. Vamos. Como deve ser o gosto hoje, né? Nossa. Então vamos lá. Gente, agora vai começar uma aventura, porque ele é barbeiro. Não sou barbeiro, Denise, eu nunca bati o carro. Não, mas olha... Deus. Não, Denise, eu não sou. Cuidado. Cara, eu não faço jus à fama que eu tenho de barbeiro. Mas e por que você tem fã? Não sei por que eu tenho fama de barbeiro, cara, mas não... Eu não acho... Peraí, Afonso Pena, pra cá. Cara, eu não acho justa essa fama que eu tenho e todo mundo fala. Eu vou devagarinho, eu vou na minha, eu vou cantando com música alta. Eis o problema. Atendendo celular, gravando vídeo, não gravo mandando vídeo áudio. no carro, não. Porque tem as minhas xícaras, tem café, tem tereré, então... Então, gente, eu acabo que eu não gravo Gente, vídeo. até o tereré veio depois na sua vida, né? Porque eu lembro da época de adolescente, que a gente tomava acho que tereré veio na ali fase adulta, eu acho, sabia? Eu tomava, assim, mas... Porque lá na casa da mãe tinha um... Não sei se você lembra da sacada, que tinha uma mesa redonda, que ia eu com minhas amigas e a gente tomava tereré ali, né? Cadê Acho que aquela a gente mesa? te expulsava. Tá na fazenda. Tá na fazenda. Tá comigo, E a gente te expulsava dali, né? O Denise não deixava. Tadinha. Ela era muito chata. Você era muito chata, cara. Não, mas na adolescência, né, Neto? Mas também você queria ficar lá ouvindo as coisas. Eu quero ouvir fofoca, eu quero ouvir. Você sabe que eu lembro quando a gente estudava no Dinâmico. Eu não sei se você devia ter uns 5, 6 aninhos, eu devia estar ali no meu 7º ano, mais ou menos. Que você bateu na minha sala, você lembra? Lembro. Que você bateu na porta, entrou e falou assim: eu vim só te dar um beijo que eu tô com saudade. E a sala inteira gritou. A sala toda, ai, que bonitinho e tal. É eu legal, lembro. né? Mas você sabe que muita Você gente... morreu de vergonha. Quase morri de vergonha, eu queria socar a Você criança. tava o quê? 7ª série? 7ª série, eu devia ter meus 13 anos, pensa, entrando na adolescência, entram pirras ali. E você sabe que tem uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas falam, né? Nossa, vocês têm uma ligação forte, né? Que a gente é muito próximo, tudo. E às vezes eu fico me questionando como foi que começou isso, porque não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Né? Eu não sei assim o que você pensa, se talvez essa... Eu acho que a gente sempre mas teve. eu vejo uma intensidade quando eu volto do Rio de Janeiro. Tá. Eu acho uma assiduidade quando eu volto do Rio de Janeiro. Tá. Como se a dor aumentasse a nossa ligação, fortalecesse a nossa ligação. Mas né? eu acho, isso eu já até conversei em terapia, deixa eu falar sem entrar muito, sem me expor muito, mas eu acho que a gente é ligado pela dor.
Pode a gente ser. se entende através da dor. A gente passou por coisas juntos. E isso vai além do suicídio, né? Eu acho que a gente Sim. passou, né? Todo o Mas eu contexto acho que é em tudo si. que envolve. A gente passou junto e eu acho que a gente se entende nesse lugar, assim. Porque eu acho que é tudo que envolve. Quando a gente tem uma perda, não é só a morte em si, né? Então, assim, é tudo que vem junto. Exatamente. Né? As consequências da morte e todas as dificuldades que a gente... porque a gente sempre foi. Eu lembro que no meu casamento, você entrou aos prantos. Parecia que eu tava morrendo ali, né? A hora que você entrou. E assim, se a gente pega vídeo, na época você tinha cabelo. Mas é assim, crespo e muito cheio. Era uma murtinha, assim. Crespo, cabelo crespo. E não era E nem você ondulado, era entra aos crespo. prantos. Quase que descontrolado, né, Neto? Será que foi pra chamar atenção um pouco? Foi, né? Querer roubar a atenção da noiva um pouquinho. Será, gente? Desde aquela época. Aí a Denise entrou, eu continuei chorando. A tia Lelém virou e falou, agora chega. Sério? Tipo, se controla, querido. Né? Então a tia Lelém falou, agora chega. É porque a família da mãe sempre teve essa coisa muito travada, muito... Acho que até reprimida com relação a algumas coisas, né? E ela falou, agora chega. Gente, cara da tia Lelém fazer isso, né? Falou. E aí, mas eu acho... Bom, a gente tá indo no McDonald's, né? Na verdade, tem umas coisas legais de antigamente que eu falo, que a gente tava até falando de dar valor, assim. Ir no McDonald's nos Estados Unidos é uma coisa muito simples. Você tem aquele cardápio do sanduíche de 99 centavos e tal. O Brasil, por algum motivo, ele é um passeio, não vou dizer de classe média, assim, gente, mas é um passeio que uma família pobre não faz. De você pegar uma família de 4 ou 5 pessoas, cada um pegar um refrigerante, um lanche e a batata. Quanto que tá hoje? É que eu não vou no McDonald's, mas quanto que... tem tempo que eu não mas vou quanto também. tá um sanduíche? Bota, sei lá, 40 reais, 30. O combo, você fala? E uma família de 4, 5, imagina. Então assim, no Brasil, eu não sei se eu poderia chegar a dizer que é um passeio de classe média, uma família ir ao McDonald's. Mas assim, quando abriu em Campo Grande, foi um acontecimento. E foi no shopping, O que aconteceu? Nós tínhamos um shopping em Campo Grande, o que aconteceu? Gente, eu sou neta de uma avó que trazia 30 sanduíches e congelava. De São Paulo. Nossa, a avó tá? Ela trazia o cheeseburger pra gente poder congelar. Pra gente poder congelar e tal. Então, quando abriu, foi um acontecimento. Tinha fila. Então a gente ia muito. E engraçado, hoje eu não acho bom o McDonald's, mas eu achava muito legal. Mas, Neto, hoje você é adulto, né? Eu achava muito legal. E hoje a gente tem outras opções, né? E a mãe adorava o tal do sanduíche de caramelo. E eu falei, Denise, vamos lá então tomar sanduíche de caramelo. E a mãe falava McDonald's. McDonald's. E aí, bom, eu acho que a gente nem vai gostar, mas acho que vai ser divertido. Mas eu acho que a gente tentar voltar, né, num tempo e, sei lá, ressignificar, né? Isso aqui é muito legal. E eu falo, gente, pensa daqui 10, 15 anos a gente assistir esse vídeo? Você já pensou? Daqui 10, 15 anos a gente assistir esse vídeo. E eu tava até falando pra Denise, assim, quando a gente tava indo no carro, depois que desligou a câmera, quando nós estávamos ali entre né, a hora que a gente acabou o pedaço ali no Belmar Fidalgo, a gente teve que instalar agora as câmeras no carro. E como que mudou, porque aquele bairro que nós estávamos hoje é centro. E hoje ele, não é que não é um bairro de classe alta, assim, mas centro geralmente é muito popular, não é? E como que mudou a cidade? Mas é porque outras coisas vão se apresentando. Outras coisas. E a mudança é o curso da vida, né? Hoje você tá nesses condomínios estilo Alphaville, que são na saída da cidade, e ninguém mais quer um apartamento antigo, né, gente? Um apartamento de 30, 40 anos hoje, pelo menos para investimento, não sei se você queira morar, mas é um elefante branco. Não, você falar um apartamento que você não tem saída, que não vende, que é difícil de alugar, porque esses apartamentos têm um condomínio super alto. Não, e fez parte da nossa vida ali. Então, assim, a gente morava na Dom Aquino, tinha uma avó que morava no prédio ao lado, a outra avó morava atravessando o Belmar, né, na Afonso Pena ali, e anteriormente morava ali na Dom Aquino, que era perto da igreja São José. Esse é um ponto de embate nosso, que eu falo pra Denise que ela tá criando crianças mimadas. Ai, lá vem. Então, gente, a Denise não deixa os filhos andarem a pé na rua. Neto, para. Gente, não, como não deixa, gente? O Dudu tá morando sozinho em Araçatuba, não, para de ser doido. Agora, mas... Porque o menino joga futebol, mas a Denise não deixava atravessar uma rua pra ir no shopping. Não. Também, Neto, olha a idade. Não, Denise. Os guri com 9, 10 anos, você queria que fossem a pé. Você é super protetora. Não sou. É sim. Mas deixa eu te falar uma coisa.
antes era um outro tempo. É isso que não dá pra gente parar no tempo. Mas você acha que mudou tanto, assim, em termos de, Muita tipo, de coisa. perigo? Muita coisa. De perigo de andar na rua? Com certeza. Por exemplo, hoje em dia, primeiro que tem muito mais carro em Campo Grande. As coisas hoje são mais longes. A gente já não conhece mais as pessoas. Por exemplo, antes tinha a escola tal, era filho do fulano, do Beltrano. Hoje tem muita gente que a gente não conhece. Não, você é uma mãe coruja, Para. Denise. Não, por um lado eu sou coruja como A toda Denise mãe. outro dia tava brava porque o menino tinha que decorar o quê pra prova? Era a fórmula da fotossíntese. A fórmula da fotossíntese. Não, mas eu não tava brava porque ele tinha que decorar. Aí ela me ligou porque o menino tava no banco de trás tentando decorar a tal da fórmula. Ela onde já se viu um negócio que nunca vai Não vai precisar usar. usar. Eu falei, Denise, larga a mão de ser Podia ignorante. estar usando esse tempo pra fazer outra coisa. Eu falei, Denise, larga a mão de ser ignorante, que isso é cultura. Você tá indo pra Minas Gerais, você conversa com alguém que te dá uma Isso aqui aula. é polêmica. Não é, gente, você conversa com uma pessoa que te dá uma aula sobre, sei lá, Ouro Preto, São João del Rei. Isso não é a fórmula da fotossíntese. Se eu Tudo for te bem, explicar gente. a fórmula, você vai achar um saco. Tudo bem, mas sei lá, abrir uma árvore, alguém fala, olha, isso aqui é seiva bruta, isso Ai, aqui é seiva Neto, elaborada. para. Ai, Denise, meu para. Deus do céu, para. Conhecimento nunca é demais, isso é coisa de gente ignorante. Não, conhecimento nunca é demais, gente. Agora, eu acho que tem coisa que eles precisam aprender. Entendeu? Independente de seiva bruta, seiva Não, mas eu elaborada. acho que faz parte, gente. Não sei, tem coisa que tem que cumprir protocolo, tem coisa que dá pra ampliar, entendeu? Sei lá, usar esse tempo pra fazer outras coisas. Mas eu não acho assim, pelo contrário, eu acho que eu acabo soltando meus filhos, mas. Toma aqui, dona, já passei. Tá ali, menino. Ah, Por exemplo, a gente ia a pé, eu cansei de ir a pé da nossa casa no Dinâmico. Você acha longe? muito, Eu ia a pé. muito longe. Eu ia a É o pé. quê? Uns 2, 3 quilômetros? Não é muito longe. Não eu é muito voltava longe. a pé, eu não ia a pé, eu voltava a pé. Pois é, a mãe tinha uns negócios de mandar voltar a pé, me dava uma raiva. Parecia que era preguiça, né? Ai, você não quer voltar a pé Voltava hoje? a Que pé. coisa chata. Eu voltava a pé do Auxiliador, eu voltei a pé Não, do Denise, mas isso eu Dinâmico, acho que é eu ia a pé pro shopping com a Carol Prima. Mas olha, isso eu acho que é um trauma que eu tenho. A mãe nunca era mãe. Olha, que- reformou. A mãe nunca era mãe que ia buscar nas festas e sair distribuindo. Porque tinha, né? A mãe que ia buscar na festa às 3, 4 da manhã e saía distribuindo cada um numa casa. Nós vamos entrar no outro assunto. Vamos, a mãe nunca era essa pessoa, Mas cara. eu acho- Era sempre a mãe das minhas amigas. Mas você sabe o que eu acho legal? Por exemplo, assim, nós somos irmãos, mas a visão dos pais é totalmente diferente. Totalmente. Você vai usar cupom? Não. Olá, seja bem-vindo ao McDonald's. Eu acho que é na Vamos em- próxima. Bom dia. Oi. A gente... Bem-vindo ao McDonald's. Bom dia. A gente queria 2 sanduíches de caramelo. Será Dois que ainda sanduíches de existe? caramelo? É. Perfeitamente. Eu queria sem farofa, sem amendoim em cima. Ah, eu quero com. Tá, Tudo bem. um com e um sem. Tá, um com e outro sem. correto? Isso. Perfeito. Mais alguma coisa? Não, só isso. Somente? Só. Ok. Qual a forma de pagamento? Vai ser Pix. Você Pix? Aham. Ok. Próxima cabine com o celular em mãos. Obrigado. Gente, tem anos que eu não venho no Mac também, agora que eu me dei conta. Tem anos que eu não venho aqui, cara. Mas então, a mãe... Tá, fala que a mãe foi O que outra eu com você. eu acho assim que... Peraí, Aqui está, senhor. Olá, tudo bem? era celular em mãos. Ele tá com o celular na mão o tempo Peraí, todo. deixa eu abrir aqui. Você quer que eu passe cartão, menino? É um aplicativo do banco, peraí. Peraí. É código de barra? Tudo bem. É QR Code? Aqui é Code. Tá. Peraí, precisa de sombra, né? Deixa eu pegar aqui. Ele alcança? É, ó, o sol ele. Não, o que eu tava te falando é o seguinte, por exemplo, somos irmãos, certo? Só que temos algumas visões com relação aos nossos Aqui já pais foi. são diferentes, Aham. né? Então, por exemplo, eu tenho a memória da mãe na época que a gente ia, Próxima cabine, senhor. Obrigado. na época que a gente saía à noite, ia em festa e tal coisa. A mãe buscava de pijama.
Não, não Você tive não lembra essa mãe. disso? Eu não tive essa mãe. Olá, tudo bem? Esse aqui com farofa, esse assim. Obrigada. Gente, o copinho mudou. Cupô, não é mais aquele de plástico? Não. Tá, mas Agora não é ecologicamente correto. Então, eu tô até ansiosa pra provar isso. Eu não sei há quantos anos eu não tomo isso aqui, menina. Pode parar aqui, pô. Acho que pode, tá vazio esse horário. Vamos ver se tem gosto da infância. Vamos. Bom. Bom, Mãe mas cara, gostava. eu vou te falar. Esses cones que a gente toma de baunilha e tal, a receita do McDonald's de cone de baunilha é muito bom, ou talvez seja meu excesso de memória afetiva. É. Mas quando você vai em exposição, em parque de diversão, em circo, mais não sei gostoso, né? não sei o que tem, que tem tipo sorvete de baunilha ali de máquina, eu acho do Mac super gostoso. Não, é bom. É bom. Nossa, a mãe adorava isso aqui, né? Não, então você não tem essa memória, mas eu Não tenho. E eu tenho a memória de uma mãe muito mais brava do que você teve. A mãe tinha um chinelo amarelo que ela tacava na gente. Ela tacava, a gente... Então, eu nunca apanhei de surra. Eu nunca levei surra. Eu já levei. Eu já levei, tipo, 1 milhão de castigos, algumas boas chineladas e, assim, e uns beliscões de você ficar verde na frente da visita, né? De fazer assim, você ficar verde na era um frente beliscão discreto, ardido, né? Um beliscão discreto, ardido, de você ficar verde na frente da visita. Isso Gente, era isso. Então, isso eu já tive vários, tá? E o chinelo amarelo da mãe que voava. Você lembra? Lembro. Ela tacava de onde ela tava. Ou ela estapeava a gente no banco de trás. Você lembra também? Cara, uma vez a gente foi pra Curitiba, tá? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nós que moramos em estado de fronteira, tem muito roubo de caminhonete Hilux, tá? É muito comum. Esse pessoal de fazenda que trabalha, tem Hilux pra trabalhar, evita sair com Hilux à noite. Às vezes tem 2 carros, porque tem muito roubo mesmo dessas quadrilhas. Eles levam pro Paraguai, desmontam e vendem. Não sei por que a Hilux, que a Toyota é super valorizada no Paraguai e outras não, mas isso acontece, tá? Então, aqui tem muito roubo, tá? De caminhonete. Até imagino o que você vai contar. Fomos pra Curitiba, um casamento de uma prima, em 2 caminhonetes. 1-0, né? 1-0. Tava sem placa, inclusive. Cara, a gente Gente, estaciona... mas o que tava na cabeça do pai de caminhonete sem placa? Era um casamento que tinha um nível excelente no clube curitibano, ali em Curitiba. A gente, tipo, num bairro nobre, estacionado numa igreja. Uma igreja linda. Uma igreja linda. Gente, quando a gente volta no carro... Uma das caminhonetes tinha sido assaltada, tinham roubado o... Assalta mão armada, menina. A gente encapuzado. A gente no banco de Colocaram trás. a gente no banco de trás. Aos berros, a gente gritava e o ladrão mandava a gente calar a boca, a gente gritava mais ainda. A hora que minha mãe estapeava a gente. A mãe estapeava. E mandava a gente, ela virava pra trás e estapeava. Não, mas é porque o cara, tava com a arma na cabeça, acho que na cabeça da mãe, e o outro aqui, tipo aqui no pai, E assim. a gente tinha os berros. Ô, gente, sabe aquela cena? Tinha 3 pessoas encapuzadas. Sabe aquela cena do Jurassic Park? Nossa, como que você lembrou disso? Sabe aquela cena do Jurassic Park? Que a menina vê o dinossauro e grita e o homem tampa a boca dela, sabe? Que a loirinha, que ela não pode gritar, e ela grita e o cara tampa. Era minha mãe, assim, Cara, estapeando a gente. Estapeava a gente, é verdade. E aí saímos de lá. Mas claro, o homem com uma arma na cabeça dela e a gente aos berros. E aí levaram, aqui tava sem... Mas também o que passou na cabeça do pai de ir sem placa, né? Mas enfim, e você lembra da raposa? A mãe usava era um frio e a mãe usava uma pele da avó, que era uma raposa. Gente, era uma raposa de verdade, tá? Naquela época, podia, né? Eu não sei como é hoje, mas podia, né? E a mãe contava que ela só viu o rabo da raposa. A raposa foi embora do carro. A raposa foi embora. Gente, que coisa louca, né? Mas a mãe tinha, então eu acho que hoje ela ia curtir muito isso, assim. Eu acho que, primeiro que eu acho que ela ia ser bolsa sua mesmo. Gente, ela ia ser super tia do Zap. Ia ser. A minha mãe ia compartilhar tudo. Ia falar, meu filho, fala disso aqui. Neto, você vai estar sendo muito polêmico. Ela ia falar, vai devagar. Certeza que ela ia falar, né? Não, minha mãe ia ser super, cara. Minha mãe era super conservadora. Ela ia ser a louca do Bolsonaro.
Ela ia. Ter ido para acampamento, Ela ia pra acampamento, ela ia fazer sanduíche, levar, ela ia fazer Mas tudo. é legal, né? Tipo assim, a gente tentar revisitar um passado. E tentar inserir a pessoa em como estaria agora. E assim, tentando entender hoje a nossa história, né, Neto? De tudo, assim. E, não sei, é uma coisa que fica muito forte dentro da gente, a mãe, né? Então, Fica. é muito doido. E eu trago pros vídeos, né? É um assunto assim. Eu não trago muito a minha mãe, assim, eu não trago vida pessoal. E você tinha uma relação muito forte com a mãe, né? Muito forte. Mas eu trago, assim, eu já trouxe o assunto suicídio algumas vezes. Eu não acho que eu trato disso sempre. Mas foi uma bandeira que eu já levantei algumas vezes. E como tem gente que se sente ouvido, gente que tem depressão, que se sente representado quando eu trago essa bandeira, quando eu trago esse assunto. Mas eu não trago muito vida pessoal, assim. Agora que eu fiz mentoria, um dos apontamentos era que, tipo, tem muito vídeo, tem muito tal, mas que o meu público sentia falta de ver o Firmino. Foi uma das... Um dos pontos. Um dos diagnósticos, assim. Tanto que eu comecei a me expor muito mais em stories e tal. Mas um dos apontamentos... E realmente, assim, né? Do tipo, o que o Firmino tá fazendo? Assim, que basicamente eu mostrava minha rotina, indo pra escola, tomando café da manhã, correndo, mas assim... Não que eu tava pensando, o que me irritou? Nada disso, assim. Se eu tava irritado, o que o Firmino tava fazendo? O que tava passando na cabeça dele? Né? Então, assim, como se eu me expusesse muito pouco em stories, assim. Se eu mostrasse muito pouco. Era mais vídeo, né? Eu fico ali nos vídeos e, assim, basicamente mostrando rotina, mostrando casa, mostrando cachorro. Eu não mostrava nada. Tanto que eu acho que eu tô me expondo mais em stories agora. Eu tô nessa pegada aí. E uma vida real, né, Neto? E a gente tem, assim, a mãe tinha uma vida muito simples, né? Ela era muito simples, né, Neto? Mas eu acho que os acessos eram diferentes, assim, né, gente? Como eu sempre falo pra vocês. Nós íamos naquelas lojas, Fórum, Triton, M-Officer e tal. E a gente chamava aquilo de relógio de marca, entendeu? Mas para aquele padrão dos anos 90. Que quem queria usar grife tinha que ir na das luzes. Mas a mãe era muito desligada dessas coisas. Muito. A gente gostava ali, era moda dos anos 2000, Triton, Fórum e tal. Mas eu acho que, assim, essa coisa dessas grifes que a gente tem hoje no Brasil, de Chanel, de Gucci, não sei o que, isso é tudo muito novo. Isso veio com a internet. É de 20 anos, é de 20 anos pra cá. Então, por exemplo, eu lembro que as pessoas que queriam comprar nessas marcas tinham que ir na Daslu. Tinha Daslu. E o pessoal ia na Daslu. E aí, então assim, nós passamos, eu pelo menos passei a adolescência inteira achando que marca eram essas lojas, entendeu? Mas eu acho que naquela época eram. Hoje a gente não tipo, tem. Eu lembro, por exemplo, eu tenho uma memória afetiva super imensa com a Fórum, né? Tipo, eu nem sei como é a calça da Fórum hoje. Mas ali nos anos 2000, Nossa, assim... era tudo. Era um acontecimento. O dia que chegou meu aniversário... Era Fórum, Zoom, Triton... M-Officer. O dia que chegou meu aniversário, aí teve a Leves. Cara, eu ganhei uma calça da Fórum. Gente, eu lembro até hoje, tá? Gente, era R$180. Era muito caro, tá? E R$180, gente, era tipo a base ali do salário mínimo. Que loucura, né? Tipo, era um salário mínimo, sei lá. Hoje talvez, sei lá, uma calça de R$1.500, entendeu? Não faço ideia hoje. Não faço ideia quanto que esteja. Mas assim, uma calça ali que custava um salário mínimo era muito dinheiro. Era o acontecimento, assim. Era o meu presente de aniversário. E era um presentão. Sim. Um presentão. Então, essa é uma outra coisa que a internet trouxe também. Esse entendimento das marcas lá de fora pra nós aqui. Porque você começou a aparecer em Sex and the City, em Gossip Girls. Começou a aparecer nesses lugares... Nessas séries americanas. Mas aqui, bom, gente, Campo Grande não tem até hoje, né? Não tem. Eu vejo que, por exemplo, Brasília, Porto Alegre... Curitiba, eles têm Iguatemi. Campo Grande não tem. Você acha que Campo Grande comporta em Iguatemi? Acho que não. Não acho comporta, que ainda não. Não comporta. Ainda não, né? Não sei também, mas eu acho que não. É o pessoal que é muito interiorano, né? Eu não sei se comporta aqui. Eu não sei se, tipo, tem cabimento aqui em Campo Grande uma bolsa custar R$40 mil, cara. Você, tipo... Você acha que tem? Não, porque, por exemplo, abrir uma Chanel, abrir uma Gucci, você acha que Campo Grande comporta? Acho que não. Não comporta, né? Não, acho que não.
Então, isso era um tipo de coisa que a mãe não compreendia, não A compreenderia. A mãe não compreendia. Acho que se você falasse isso pra minha mãe, ela me dava um tapa na cara. Não é pra tanto. Não é mas... pra tanto, mas ela ia olhar Mas pra é porque mim... a mãe era muito simplona, Gente, assim. ela ia olhar pra mim e falar, o que você tá falando, menina? A mãe ficava feliz com o cigarrinho dela e a cervejinha dela. Então não tinha... Mas, gente, é isso que a gente tava falando no início, ó. No início, nós falamos assim, que nós íamos pra fazenda. E era tudo muito simples, não tinha... o momento que chegava de assistir novela, porque não tinha luz. Mas nesse aspecto o mundo era, mudou, Era né? um grande acontecimento, assim. Então eu acho que esse mundo não cabe, né? É engraçado, quando você tenta juntar esses dois mundos, eles não se conversam. Mas fica uma referência. Fica uma referência, mas eles Fica não uma se referência, concordam. por exemplo. A gente tinha, hoje em dia tem muito essa coisa, sei lá, me veio coisa de mesa posta, tudo impecável, a casa tem que estar assim e tal. Antigamente, gente, a gente ia pra casa das avós almoçar domingo. Não tinha. E era uma delícia. Não tinha. Você acha que a gente tinha necessidade dessas coisas? Nenhuma. Mas, por exemplo, quando vai jantar um amigo lá em casa, tá? Eu faço tomate confite. Eu compro aquele pão de fermentação natural. Se não é uma tábua de queijos que você coloca ali, um queijo brie, um não sei o que, um negócio assim. Gente, isso, quando você olha, tipo, 30 anos atrás, é uma coisa impensável. Eu não consigo. Eu imagino a mãe colocando um amendoinzinho ali. Máximo. No máximo, essa coisa de você... Tremoço que o pai Que gosta isso, e azeitona. Acabou. Tipo, você confitar um tomate, Imagina. ir no empório, comprar um pão de fermentação natural. Que isso? Tipo, isso é uma coisa impensável de outro mundo. Não existe isso. Então, acho que nesse sentido, eu não sei se a gente ficou fresco. E também se o dinheiro dá acesso a essas coisas. Não sei se a gente teria acesso a essas coisas naquele Mas eu momento. não sei se... Porque assim, a gente precisa de dinheiro pra comprar essas coisas também. Mas eu acho que é muito, Neto. Hoje eu acho que a internet faz muito essa função. Tudo que a gente vê, a gente quer. Tudo. Entendeu? Então a gente tem que se filtrar nesse aspecto. É isso que eu falo. Hoje, a gente vai indo com a massa e às vezes a gente nem pensa. Por exemplo, você deixaria de fazer um encontro por não ter essas coisas na sua casa? Eu Nem não deixaria. pensar. Você faria um encontro mais Porque simples. o que vale pra mim é um encontro ali. Exatamente, o que vale é o encontro. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que hoje em dia, eu acho que essa é a frustração muito grande das pessoas hoje. Porque a internet tem muita coisa que é real, tem muita coisa que não é. E a gente tem que filtrar. Então a gente vê as coisas, a gente quer. A gente vê a bolsa tal, a gente vê isso e tal. Tá, o que é possível ter, como é a criação com os filhos. Que é uma coisa que me dá raiva quando eu vejo como criar filhos felizes, como criar... Como que você, como psicóloga, vê esses... Não, eu vejo muito, por exemplo, na internet, eu que tô ali... o segredo é que todo produtor de conteúdo não quer que você saiba. Como que você vê, enquanto psicóloga, essas questões milagrosas do tipo... Eu que tô ali no TikTok, o segredo é que todo... criador de conteúdo não quer que você saiba. É só venda. Porque os seus vídeos não passam de 300 visualizações. E eu aprendi sozinho, eu aprendi na prática, ninguém me ensinou a nada. E olha aquilo ali, eu acho uma balela. Uma balela. Venda, Neto. Você venda, ali, é marketing. como criar filhos felizes. Por exemplo, vou pegar a questão da psicologia em si. À medida que a gente tem manual, o manual vai servir para um eletrodoméstico, vai servir para uma receita de bolo. Agora, para a relação, para a pessoa, que a pessoa é singular, que a pessoa é individual, não tem como. Não. Né? Então, assim, não tem... É best-seller, né? É pra ler no avião, né? É uma autoajuda. Eu odeio autoajuda, cara. Não, mas é tipo isso. Você tem que fazer isso. Tá, mas isso aqui não condiz com a minha realidade. Como é que eu vou fazer? Eu lembro de uma pessoa muito próxima a nós, que uma vez me ligou, ela falou: Denise, eu tô irritada, tô seguindo tal perfil. Pô, meu filho não dorme. Eu falei: filha, sai fora. Não vai dormir dessa forma. Sua rotina é outra, a rotina do seu filho é outra. A coisa não é mecânica. Todo dia você dorme super bem? Não. Todo dia você tá super feliz? Não. Todo dia você tem resposta pra tudo? Nem um então pouco. não adianta. Não adianta. Né? Então é a gente poder olhar, pensar nas nossas próprias coisas. E eu acho que, voltando para essa coisa da internet, que hoje nos dá essa insaciedade, a impressão que eu tenho é essa. É uma insaciedade, porque ali eu posso o mundo, mas eu não posso à medida que eu vou me dar conta do meu dado de realidade. Você não concorda? Absoluta.
certeza. Mas assim, não tenha dúvida, é aquela piadinha das pessoas, Então, né? mas... Que entra na Shein, abre o carrinho e aí esvazia. Exato. E tem gente que tem prazer nisso. De abrir, encher o carrinho Encher da o Shein carrinho. e esvaziar. Né? Então, e a gente ouve relatos, né, de adolescentes, de crianças também que fazem isso. Ah, eu adoro encher o carrinho. Né? E às vezes não sai daquilo Ai, que loucura, ali. né, cara? Mas é. Isso é Então, muita assim, loucura, cara. mas e aí, você vai deixar de usar a internet? Não, a internet está aí para a gente poder fazer um bom uso. A questão é o uso que eu faço disso. Concordo. Gente, mas foi muito bom o nosso papo. Ai, muito obrigado. Ai, eu Volte que agradeço. sempre ao Cortadas do Firmino, o Ai, podcast. só me chama. Quero agradecer você que chegou até aqui conosco. Hoje foi com a Denise, o podcast, Bom a minha irmã. demais. Cortadas do Firmino, o podcast. Quero muito agradecer você pela tua audiência. Curte, comente, compartilhe. Se alguém tiver alguma dúvida, mande pra nós. Siga a Denise nas redes sociais. Gente, ele é isso aqui, tá? Não é personagem, é essa coisa debochada, esculhambada, mas apaixonante. Enfim, é isso aqui. Sigam a Denise nas redes sociais e até o próximo episódio. Um beijo. Beijo.